Olá pessoal! No vídeo de hoje vou compartilhar uma história inacreditável, cheia de reviravoltas, que vai prender sua atenção do início ao fim. Você vai conhecer a experiência de quase morte de Sigismund Falk, um homem que desceu ao inferno, enfrentou seus maiores medos e recebeu uma revelação chocante sobre o que está por vir em setembro de 2024. Não perca nenhum detalhe, pois o que ele viu pode mudar a maneira como enxergamos o futuro. Antes de começarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos lá! Meu nome é Sigismund Falk e tenho uma história para contar que mudou completamente minha vida. Não sou escritor famoso nem líder espiritual, sou apenas um homem comum que passou por algo extraordinário. Trabalhei a vida toda como eletricista em um estaleiro em Hamburgo, na Alemanha. Levava uma vida normal, com altos e baixos como todo mundo. Tenho uma esposa, Greta, e 2 filhos. Sempre fui um homem prático, com os pés no chão, e nunca dei muita atenção a assuntos espirituais ou religiosos, mas isso mudou drasticamente depois do que aconteceu comigo. Tudo começou com um acidente de trabalho em 1998. Eu estava fazendo uma manutenção de rotina quando um cabo de alta tensão me atingiu. O choque me arremessou contra uma parede de metal. Na hora achei que fosse só um susto, mas logo percebi que era algo sério. Meu ombro ficou deslocado e a dor era insuportável. Nos meses seguintes, passei por várias cirurgias. Os médicos diziam que a dor iria passar, mas ela nunca sumiu completamente. Foi então que começaram a me receitar oxicodona. No começo, parecia um milagre. A dor diminuía e eu me sentia capaz de levar uma vida normal novamente. Mas esse alívio veio com um preço alto. Sem perceber, comecei a tomar os comprimidos não só para a dor física, mas para qualquer coisa. Estresse no trabalho? Oxicodona. Briga com a Greta? Oxicodona. Com o tempo, já não conseguia passar um dia sem tomar o remédio. Minha esposa percebeu que algo estava errado. Ela tentava conversar comigo, mas eu sempre negava. Dizia que podia parar quando quisesse, que estava tudo sob controle. Mas a verdade é que eu estava perdido. O vício havia tomado conta de mim e eu não sabia como sair dessa situação. Foi assim que cheguei ao dia que mudou tudo. Em um momento de confusão, misturei os remédios e tomei uma dose de oxicodona, achando que era aspirina. Foi uma overdose. Desabei no banheiro e a última coisa que vi antes de apagar foi o rosto desesperado de Greta. O que aconteceu depois é difícil de explicar. É uma experiência que ainda estou tentando entender, mas vou contar da melhor forma possível, porque o que vivi naquele dia, entre a vida e a morte, mudou completamente minha visão do mundo e de mim mesmo. Quem sabe, talvez minha história possa ajudar outras pessoas também. Naquele dia, acordei me sentindo péssimo. A dor no ombro era insuportável e eu mal conseguia me levantar da cama. Fui até o banheiro e decidi tomar algo para aliviar o sofrimento. Minha cabeça estava uma confusão e eu não conseguia pensar direito. Foi quando cometi o erro fatal. Peguei o frasco de comprimidos sem olhar direito, achando que era aspirina, mas na verdade era oxicodona. E não tomei apenas um comprimido, tomei vários de uma vez, desesperado para que a dor passasse. Só depois de alguns minutos percebi que algo estava muito errado. Comecei a sentir uma tontura forte e o banheiro parecia girar ao meu redor. Minhas pernas ficaram bambas e eu me apoiei na pia para não cair. Olhei no espelho e mal reconheci meu próprio rosto. Estava pálido, com os olhos vidrados. Foi então que entendi o que tinha acontecido, uma overdose. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz não saía. Minha garganta parecia fechada. Minhas pernas cederam e eu desabei no chão frio do banheiro. Ouvi Greta batendo na porta, perguntando se eu estava bem. Queria responder, dizer que precisava de ajuda, mas não conseguia falar. Meu corpo estava pesado demais. A última coisa que vi foi o rosto de Greta quando ela conseguiu abrir a porta. Seus olhos estavam arregalados de pavor enquanto gritava por socorro. Depois disso, tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente, mas lembro de ter acordado brevemente na ambulância, com as luzes piscando e as vozes dos paramédicos. Eles falavam rápido, algo sobre meus sinais vitais estarem caindo.
Eu queria dizer que estava arrependido, que tudo foi um acidente, mas não conseguia falar. Senti uma picada no braço, provavelmente injetando algum medicamento, e então veio a escuridão novamente. Quando acordei da próxima vez, já não estava mais no meu corpo. Era uma sensação estranha, como se eu estivesse flutuando. Vi meu próprio corpo deitado na maca do hospital, com os médicos ao redor, tentando me reanimar. Ouvi as vozes deles falando sobre parada cardíaca e vi quando usaram o desfibrilador, meu corpo saltando com um choque. Mas eu não sentia nada. Era como assistir a um filme. Foi nesse momento que percebi. Eu estava morrendo. Ou talvez já estivesse morto. Não havia medo nem dor, apenas a certeza profunda de que algo importante estava acontecendo. Então senti como se algo me puxasse, uma força irresistível me arrastando para longe daquela sala de hospital, para longe do meu corpo, da minha vida. E foi assim que começou minha jornada além da vida, uma experiência que me levaria aos lugares mais sombrios e também aos mais luminosos que se pode imaginar. Uma viagem que mudaria para sempre minha compreensão sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. É difícil explicar exatamente como foi sair do meu corpo. Não foi como acordar de um sonho, nem como desmaiar. Foi mais como se dissolver. Num momento eu estava preso àquele corpo doente e viciado. No outro estava livre, leve como uma pluma. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Todos os barulhos, os bips das máquinas, as vozes dos médicos, o choro da minha esposa, desapareceram de repente. Era um silêncio completo, absoluto, mas não assustador. Era pacífico. Olhei para baixo e vi meu corpo na maca. Era estranho me ver de fora, como se eu estivesse olhando para outra pessoa. Vi os médicos trabalhando, tentando me trazer de volta. Suas bocas se moviam, mas eu não ouvia nada. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Quis dizer a eles que estava bem, que não precisavam se preocupar, mas quando tentei falar, percebi que não tinha voz, não tinha boca. Na verdade, não tinha corpo nenhum. Eu era apenas consciência, pensamento puro. Olhei para minha esposa e ela estava num canto da sala chorando. Quis abraçá-la, dizer que a amava, que sentia muito por tudo, mas não podia tocá-la. Era como se houvesse uma barreira invisível entre nós. Foi então que notei algo estranho. Eu podia ver através das paredes do hospital como se fossem feitas de vidro fosco. Eu via outras salas, outros pacientes, médicos e enfermeiras correndo pelos corredores, tudo ao mesmo tempo. E não era só isso, eu também podia sentir os pensamentos e emoções das pessoas ao meu redor. Não eram palavras, mas mais como cores e sensações. Sentia o desespero de Greta, a intensa concentração dos médicos, o medo e a esperança misturados no ar. De repente, senti uma espécie de puxão, como se algo estivesse me chamando. Olhei para cima e vi uma luz. Não era como nada que já tivesse visto antes. Era brilhante, mas não machucava o olhar. E era quente e acolhedora. Sem pensar, comecei a me mover em direção àquela luz. Eu não estava andando, nem voando. Era mais como flutuar. Quanto mais me aproximava, mais sentia uma paz imensa me envolver. Todos os problemas, todas as preocupações da minha vida pareciam tão pequenos e distantes agora. Foi quando ouvi uma voz, não com meus ouvidos, mas dentro da minha mente. Era uma voz gentil, porém firme, que dizia: "Ainda não é sua hora, Sigismund. Você tem mais para aprender." E num piscar de olhos, fui puxado de volta, mas não para o hospital, e sim para outro lugar. Um lugar que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre a vida e a morte. Num instante, a luz acolhedora desapareceu, como se alguém tivesse apagado o sol. Me vi caindo em uma escuridão profunda, tão densa que parecia ter substância. Não era como cair de um prédio ou de um avião. Era uma queda em todas as direções ao mesmo tempo. O silêncio que antes era reconfortante, agora se tornava opressivo. Era um vazio absoluto, que parecia engolir tudo. Tentei gritar, mas não tinha voz. Tentei me agarrar a algo, mas não havia nada ao meu redor. Era só eu e aquela escuridão infinita.
Não sei dizer quanto tempo durou essa queda. Poderiam ter sido segundos ou séculos. O tempo parecia não existir mais. A única coisa que eu sabia era que estava descendo cada vez mais fundo. De repente, comecei a ouvir sons. No início, eram apenas sussurros distantes, mas foram ficando mais altos e claros. Eram gritos, gritos de dor, desespero e agonia. Vinham de todas as direções, me envolvendo como uma tempestade de sofrimento. O ar, se é que posso chamar assim, ficou pesado e sufocante. Um cheiro forte de enxofre invadiu meus sentidos e a temperatura começou a subir. Não era um calor comum, era algo mais profundo, que parecia queimar minha própria essência. Foi então que comecei a ver através da escuridão. Distinguia formas, sombras se movendo e contorcendo-se. Pareciam almas perdidas, presas naquele lugar terrível. Quis ajudá-las, mas não podia fazer nada além de observar seu tormento. O chão surgiu abruptamente sob meus pés. Era áspero, cheio de rachaduras por onde saía um K. Cada passo que eu dava era doloroso, como se estivesse andando sobre cacos de vidro em brasa. Olhei ao meu redor e vi uma paisagem desolada. O céu, se é que podia chamar assim, era de um vermelho escuro, como sangue coagulado. Não havia sol, lua ou estrelas, apenas uma luz difusa e avermelhada, que parecia vir de lugar nenhum. O horizonte era quebrado por formações rochosas distorcidas, que pareciam se mover quando eu não olhava diretamente para elas. Entre essas rochas vi criaturas. Não eram humanas nem animais, eram algo diferente, algo que minha mente se recusava a compreender completamente. Foi nesse momento que percebi onde estava. Isso era o inferno. Não o inferno dos livros ou filmes, mas algo muito mais real e terrível. Era um lugar de sofrimento puro, de ausência total de esperança. E o pior de tudo, eu sabia que merecia estar ali. Cada grito que ouvia, cada alma torturada que via, me lembrava dos meus erros, das minhas falhas. O vício, as mentiras, as pessoas que magoei. Tudo isso pesava sobre mim como uma montanha. Comecei a andar sem saber para onde ir. Cada passo era uma agonia, não só pela dor física, mas pela culpa e arrependimento. Eu estava perdido, sozinho, condenado a vagar eternamente por aquele lugar horrível. Mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Uma pequena chama de esperança que, por algum motivo, não tinha sido completamente extinta. E foi essa chama que me fez continuar andando, mesmo sem saber se havia algum destino à minha frente. Enquanto caminhava por aquela paisagem infernal, algo estranho começou a acontecer. O cenário ao meu redor começou a mudar, como se estivesse se dissolvendo. As rochas, o chão ardente, tudo foi sumindo aos poucos. E me vi flutuando em um espaço vazio. Não era escuro nem claro. Era como estar no meio do nada. De repente, senti uma presença. Eu não conseguia ver nada, mas sabia que não estava sozinho. Era uma sensação avassaladora, como se eu estivesse diante de algo imenso e poderoso, além da minha compreensão. Então, ouvi uma voz. Não era uma voz como a que ouvimos com os ouvidos. Era mais como se as palavras estivessem sendo gravadas diretamente na minha mente. A voz disse: Sigismund Falk, você está aqui para ser julgado. Naquele momento, senti um medo como nunca havia sentido antes. Não era o medo da dor ou da morte, era um medo mais profundo. O medo de enfrentar todas as minhas ações, todos os meus pensamentos, tudo o que já fiz ou deixei de fazer na vida. E então começou. Era como se minha vida inteira estivesse passando diante dos meus olhos, mas não como um filme. Era mais como reviver cada momento, cada decisão. O mais assustador era que eu não estava apenas revivendo minhas próprias experiências. Eu podia sentir o impacto das minhas ações nas outras pessoas. Sentia uma sensação esmagadora de desespero e solidão. Cada alma naqueles poços estava completamente sozinha em seu sofrimento. Não havia conforto, não havia esperança, apenas uma eternidade. Continuei andando, mas cada passo era mais difícil que o anterior. O peso daquela visão, daqueles sentimentos, era quase insuportável.
Eu queria ajudar aquelas almas, queria tirá-las dali, mas sabia que não podia fazer nada. Foi então que entendi. Aquelas almas eram como eu, pessoas que cometeram erros e se perderam no caminho. A única diferença era que eu tinha recebido uma segunda chance, uma oportunidade de ver tudo isso e aprender. Cheguei ao final da passarela e me deparei com uma escolha. À minha frente havia duas portas. Uma era feita de uma luz suave e convidativa, a outra era escura, fria e assustadora. Eu sabia, sem que ninguém me dissesse, que a escolha que eu fizesse determinaria meu destino. Fiquei paralisado pela indecisão. Parte de mim queria desesperadamente ir para a porta de luz, escapar de todo aquele horror. Outra parte sabia que ainda havia algo que eu precisava enfrentar, que minha jornada não estava completa. Respirei fundo, ou pelo menos fiz o equivalente espiritual a isso, e caminhei em direção à porta escura. Sabia que o que me aguardava além dela seria difícil, mas também sabia que era um passo necessário. Olhei para trás, para a passarela e o abismo além dela, e me preparei para o que viria. O que me esperava do outro lado mudaria para sempre minha compreensão sobre mim mesmo e a natureza da realidade. Ao atravessar a porta escura, me vi em um lugar que desafiava a compreensão. Era um espaço vasto, sem limites visíveis, mas ao mesmo tempo claustrofóbico. O ar, se é que se podia chamar assim, era pesado, opressivo. Havia uma luz fraca de origem indefinida que mal iluminava o ambiente. Foi então que as vi, criaturas enormes, maiores do que qualquer coisa que eu já tinha visto na Terra. Pareciam uma mistura grotesca de verme e dragão, com corpos longos e sinuosos, cobertos por uma pele grossa e escamosa. Suas bocas eram cheias de dentes afiados como navalhas, e seus olhos brilhavam com uma inteligência maligna que me gelou até o âmago. Elas se moviam lentamente ao meu redor, me observando. Eu podia sentir sua fome, sua maldade. Sabia que elas queriam me devorar, não apenas meu corpo, se é que eu ainda tinha um, mas minha própria essência. Tentei fugir, mas não havia para onde ir. Estava cercado. As criaturas se aproximavam cada vez mais, seus corpos enormes bloqueando qualquer rota de escape. O medo que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Era um terror primordial, visceral. Foi então que ouvi suas vozes. Elas não falavam com sons, mas diretamente na minha mente. E o que diziam era ainda pior que sua aparência. Você é nosso agora, diziam. Sua alma nos pertence. Todos os seus erros, todas as suas falhas, nós nos alimentamos deles. Você nunca vai escapar. Está condenado a passar a eternidade conosco. Cada palavra era como uma facada. Eu queria gritar, queria correr, mas estava paralisado pelo medo. As criaturas continuavam se aproximando, suas bocas se abrindo, prontas para me engolir. Naquele momento de desespero absoluto, algo dentro de mim mudou. Uma voz pequena, mas firme, surgiu no fundo da minha mente. Isso não é real. Isso não sou eu. De repente me lembrei de tudo o que tinha visto e aprendido durante minha jornada. O julgamento, a passarela, as almas sofrendo. Tudo tinha sido uma lição, e agora eu entendia qual era essa lição. Aquelas criaturas eram a manifestação dos meus medos mais profundos. O medo de falhar, de não ser digno de amor, de estar além da redenção. Elas se alimentavam desse medo, cresciam com ele. Com essa compreensão, senti uma força surgir dentro de mim. Não era uma força física, mas algo mais profundo. Era a força da aceitação, de me aceitar como eu era, com todas as minhas falhas e imperfeições. Olhei para as criaturas e disse, não com minha voz, mas com todo o meu ser. Vocês não têm poder sobre mim. Eu reconheço meus erros, mas também reconheço meu valor. Não sou perfeito, mas estou disposto a aprender e crescer. À medida que eu falava, as criaturas começaram a diminuir. Seus corpos enormes foram murchando, seus dentes afiados se tornando inofensivos. A escuridão ao meu redor foi se dissipando, substituída por uma luz suave.
Quando tudo acabou, me vi em um espaço vazio. As criaturas tinham desaparecido completamente. No lugar delas, senti uma paz profunda. Eu tinha enfrentado meus demônios internos e sobrevivido, mas sabia que minha jornada ainda não tinha terminado. Havia mais uma etapa, mais uma lição a aprender, e assim me deixei levar para o próximo estágio. Depois de enfrentar as criaturas, senti uma mudança no ambiente ao meu redor. A luz suave que tinha surgido começou a se intensificar, ficando cada vez mais brilhante. No início, a luz era reconfortante, cálida, mas à medida que ficava mais forte, começou a ser quase dolorosa. Tentei proteger meus olhos, mas não adiantava. A luz parecia penetrar todo o meu ser. E então, de repente, caí. Não foi como cair de um prédio ou de um avião. Foi como se o próprio chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Estava caindo através da luz, que agora parecia líquida, como um oceano infinito de brilho. A sensação era indescritível. Era como se cada átomo do meu ser estivesse sendo desintegrado e reintegrado milhares de vezes por segundo. Não havia mais distinção entre eu e a luz. Éramos uma coisa só. Durante essa queda, ou esse mergulho, comecei a ter visões. Vi toda a história do universo se desenrolar diante de mim. O Big Bang, a formação das galáxias, o nascimento e a morte de estrelas. Vi a Terra se formar, a vida surgir e evoluir. Vi civilizações nascerem, florescerem e desaparecerem. E em meio a tudo isso, vi minha própria vida, não apenas esta vida, mas todas as vidas que vivi. Vi-me como um guerreiro em uma terra antiga, como um monge em busca de iluminação, como uma mãe cuidando de seus filhos em tempos de guerra. Cada vida era única, cada experiência preciosa. Compreendi então que minha existência atual, minha vida como Sigismund Falk, era apenas um capítulo em uma história muito maior. Os erros que cometi, o vício que quase me destruiu, eram parte de um processo de aprendizado que se estendia por muitas vidas. Aos poucos fui entendendo o que tinha acontecido. Eu tinha estado em coma por quase uma semana. Os médicos haviam perdido as esperanças e minha família já estava se preparando para o pior. Mas lá estava eu, de volta, vivo e transformado. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, era difícil processar tudo o que havia vivido. Como colocar em palavras? Como explicar às pessoas que eu tinha viajado além da morte, enfrentado meus demônios internos e visto a história do universo se desenrolar diante dos meus olhos? No início, não contei a ninguém, nem mesmo a Greta. Tinha medo de que pensassem que eu estava louco ou que fosse apenas uma alucinação causada pelos medicamentos. Mas a experiência foi tão vívida, tão real, que eu sabia que não poderia ter sido apenas um sonho. Aos poucos comecei a notar mudanças em mim. A dor no meu ombro, que havia sido uma constante por tanto tempo, havia diminuído consideravelmente. Os médicos não conseguiam explicar, mas eu sabia que era resultado da minha experiência. Mais do que isso, minha perspectiva sobre a vida havia mudado completamente. As coisas que antes me preocupavam tanto, dinheiro, status, bens materiais, agora pareciam insignificantes. Eu tinha visto a vastidão do universo, experimentado uma conexão profunda com como poderia me preocupar com coisas tão pequenas depois disso. O mais importante é que eu não sentia mais nenhuma vontade de tomar os remédios. O vício, que havia controlado minha vida por tanto tempo, simplesmente não existia mais. Era como se aquela parte de mim tivesse sido queimada durante minha jornada, deixando apenas cinzas. Quando finalmente tive alta do hospital e voltei para casa, eu era um homem diferente. Greta notou a mudança imediatamente. Ela dizia que meus olhos estavam diferentes, que eu parecia mais em paz. Foi então que decidi contar a ela sobre minha experiência. Sentamos juntos uma noite, depois que as crianças já estavam dormindo, e eu contei tudo. Falei sobre o julgamento, as criaturas, o mergulho na luz, as lições que aprendi e a nova perspectiva que adquiri. Para minha surpresa, Greta não me achou louco. Ela ouviu tudo com atenção.
às vezes com lágrimas nos olhos. Quando terminei, ela me abraçou forte e disse: "Eu sabia que algo havia mudado em você e agora entendo o porquê." Nos meses que se seguiram, comecei a reconstruir minha vida. Voltei ao trabalho, mas com uma nova atitude. Comecei a me envolver mais na comunidade, a ajudar pessoas que estavam lutando contra o vício. Sentia que havia recebido uma segunda chance e queria usá-la para fazer a diferença. Mas havia algo mais, algo que tinha visto durante minha experiência e que não conseguia tirar da cabeça. Uma visão do futuro que me deixava ao mesmo tempo ansioso e esperançoso. Durante minha experiência de quase morte, especialmente durante os mergulhos na luz, tive visões do futuro. Não eram previsões específicas, mas sim vislumbres de possibilidades, de caminhos que a humanidade poderia seguir. Vi um mundo em rápida mudança, avanços tecnológicos que pareciam saídos de filmes de ficção científica, inteligências artificiais capazes de pensar e sentir, seres humanos fundindo-se com máquinas. Mas também vi os desafios que viriam com esse progresso, questões éticas complexas, o risco de perdermos nossa humanidade em meio a tanta tecnologia. Vi mudanças climáticas dramáticas transformando a face do planeta, cidades submersas, desertos onde antes havia florestas. Mas também vi comunidades se unindo para enfrentar esses desafios, desenvolvendo novas formas de viver em harmonia com a natureza. Vi conflitos e guerras, mas também movimentos de paz que atravessavam fronteiras e uniam pessoas de todas as culturas. Vi uma humanidade lutando para encontrar seu lugar em um universo vasto e misterioso. Mas o que mais me marcou foi uma data: final de setembro de 2024. Não sabia exatamente o que aconteceria nessa data, mas sentia que seria o início de algo importante. Uma mudança, uma transformação em escala global. Nos anos que se seguiram à minha experiência, me peguei constantemente pensando nessa data. À medida que nos aproximávamos de 2024, comecei a notar sinais, pequenas coisas que pareciam confirmar o que eu havia visto. Avanços na inteligência artificial que ultrapassavam todas as expectativas, eventos climáticos extremos se tornando cada vez mais frequentes, movimentos sociais ganhando força ao redor do mundo. Tudo parecia estar se alinhando para algum tipo de momento decisivo. Conforme setembro de 2024 se aproxima, sinto uma mistura de ansiedade e esperança. Ansiedade porque sei que mas esperança porque também sei que essas mudanças trazem oportunidades de crescimento e evolução. Não sei exatamente o que vai acontecer, não sou um profeta, nem tenho todas as respostas. Sou apenas um homem que teve um vislumbre de algo maior e está tentando entender o que isso significa. O que sei é que estamos à beira de algo importante, algo que vai exigir o melhor de todos nós. Vamos precisar de compaixão, de coragem, de sabedoria. Vamos precisar lembrar da nossa conexão uns com os outros e com o universo ao nosso redor. Enquanto escrevo isso, faltam apenas alguns meses para setembro de 2024. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que estou pronto para enfrentá-lo. Minha experiência de quase morte me ensinou que somos mais fortes, mais resilientes e mais conectados do que imaginamos. Então, enquanto esperamos para ver o que o futuro trará, tenho uma mensagem para quem estiver lendo isso. Não tenha medo. Estamos todos juntos nessa jornada e juntos podemos enfrentar qualquer desafio que o futuro nos apresente. O universo é vasto e misterioso, mas também está cheio de possibilidades. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na grande história que está se desenrolando. Portanto, fique atento, mantenha seu coração aberto e esteja pronto para a mudança que está por vir. Algo me diz que setembro de 2024 será apenas o começo de uma nova e emocionante jornada para todos nós.